estudos mostram que 100% das pessoas que pedem intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição não leram o artigo 142 da Constituição. Se você quer saber se as Forças Armadas têm o direito constitucional de intervir em alguns dos poderes da República, fica comigo nesse vídeo que nós vamos discutir isso hoje. Bem, o que me motivou a gravar esse vídeo e interromper a sequência de vídeos que eu vinha gravando com vocês aqui no intuito de disseminar ideias no campo da economia, foi uma questão que tem ocupado já há mais de 60 dias e cada vez mais com maior frequência o noticiário do Brasil, que são as ameaças golpistas, né, que setores da sociedade têm defendido, né, e que muitas vezes essas ameaças elas são explicitamente apoiadas pelo presidente da República, né, em suas aparições em atos públicos, né, e até o vice-presidente da República em seus artigos, né, na minha opinião, horrorosos que ele tem publicado, né, na imprensa. De forma que o grande argumento dessa gente é que o presidente da República, por estar sendo ali impedido de governar pelos demais poderes, né, no caso o legislativo e o judiciário, ele tem a prerrogativa de invocar o artigo 142 da Constituição e, de certa forma, fechar esses poderes. Gente, isso é de uma inocência, ou para ser mais claro, isso é de uma imbecilidade tão grande, né, que me causa até constrangimento de gravar um vídeo desses aqui com esse tipo de conteúdo com vocês. O artigo 142, eu não tenho ele impresso agora aqui, mas ele diz algo mais ou menos assim, né, que as Forças Armadas são instituições permanentes e regulares do Estado, chefiadas pelo presidente da República, e que podem ser convocadas por qualquer um dos três poderes para manter a integridade do território nacional e a segurança e a ordem do território nacional. Em nenhum momento esse artigo diz, nos seus muitos parágrafos que tem lá embaixo, que o presidente da República pode invocar o artigo 142 para constranger ou para chantagear alguns dos poderes constituídos na República, né? Isso não faz o menor sentido. Aliás, o artigo 60 da Constituição, ele vai estabelecer sobre as cláusulas pétreas, que são 4, nos seus parágrafos, e uma dessas cláusulas pétreas é exatamente a indissolubilidade dos poderes, né? Então não há a menor alternativa constitucional de se fechar ou o Congresso ou o Supremo, né? No caso do Supremo Tribunal Federal, né, isso tem sido utilizado até de uma certa má-fé por alguns setores aí mais autoritários da nossa sociedade. Se eventualmente algum ministro exorbitar ou perder o decoro nas suas atividades frente à corte, o que a instituição responsável por julgar e eventualmente impedir esse ministro é o Senado Federal. Se eu não estou enganado, depois vocês podem conferir, artigo 52 da Constituição Federal. Então, existe na própria Constituição instrumentos para lidar com ministros do Supremo que hajam fora da Constituição, que hajam fora do regimento do cargo, que também não é o caso. Não é o caso do Celso de Mello e não é o caso do ministro Alexandre de Moraes, né? Que são os alvos da vez desse grupo de bolsonaristas aí mais radicais. De forma que não é o exército que vai atuar como uma espécie de poder moderador. Isso não faz o menor sentido. Isso é golpismo, né? Então nós temos que deixar bem claro aqui. A pessoa que está pedindo intervenção em um dos poderes, com base no artigo 142, ele o faz de forma golpista, né? Ele o faz de forma à margem da Constituição, e isso precisa deixar claro. E isso, inclusive, constitui crime pela Lei de Segurança Nacional, né? A Lei de Segurança Nacional é de 1983, eu não me recordo o número da lei agora. É uma lei, portanto, do regime militar, do governo João Figueiredo. E, se eu não estou enganado, no seu artigo 17 e 18, ela estabelece que graves ameaças contra os poderes constituídos da República
são crimes que ameaçam a segurança nacional, e aí, mais abaixo lá da lei, existem as punições previstas, até cadeia, etc. Então isso precisa ser colocado claro. E por que isso precisa ser colocado claro? Porque a democracia do Brasil corre perigo, né? Infelizmente, né? 35 anos depois, nós estamos discutindo uma pauta que era dos anos 80 e que já tinha sido superada. Né? Nós não precisávamos estar aqui discutindo intervenção militar. O Brasil tem problema demais. Né? O Brasil foi um país que cresceu muito pouco na última década. Pelo andar da carruagem vai crescer muito pouco na próxima década. Problemas graves de desemprego, de pobreza, de miséria, de falta de saneamento, de falta de educação da sua população, de preparo da mão de obra, né, de produtividade. O Brasil tem um problema fiscal agudo e crônico que vai se intensificar depois da pandemia. E aí nós temos que parar todo o debate público sobre os assuntos que interessam ao país para poder estar discutindo aqui o quê? Discutindo a permanência da democracia. Não há prosperidade fora da democracia. Se você pegar e abrir o mapa do mundo hoje e olhar os países que são prósperos, são países de renda per capita alta, você não vai encontrar nenhum autoritário. Né? Europa Ocidental toda é democrática, Estados Unidos democrático, Canadá democrático, Japão democrático, Coreia do Sul democrática, Austrália democrática. Não há solução fora da democracia. De forma que nós temos que defender essa democracia que tem sido alvejada aí, cada vez mais de forma violenta, pelo grupo que hoje ocupa a presidência da República, né, e de certa forma tenta mover os seus tentáculos aí para solapar a nossa democracia, que tem perdido muita qualidade de um ano